não necessariamente um documentário, mas a palavra documentar é uma necessidade assim muito pessoal minha em relação à cultura de Monte Alegre e a tudo aquilo que forma a nossa história. Especialmente depois que eu comecei a criar conteúdo para a internet, eu senti essa necessidade de ter essa documentação de muitos fatos aqui do nosso município. Fatos esses que em muitos momentos a gente percebe eles se perdendo ao longo da história. Por que que se perde, Edu? Porque não se documenta, porque não se registra. E a gente vê pessoas indo embora, pessoas falecendo e levando consigo muito da nossa história. Então, assim, esse é o principal desejo que eu acredito que o Senhor plantou no meu coração, para que a gente pudesse deixar registrado um pouquinho da nossa marca, do nosso amor pela cultura do nosso município, em forma hoje daquilo que é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida, que é comunicar. Monte Alegre, terra alta, terra baixa, das inscrições indígenas da Serra da Lua e a majestosa Serra Bererê, onde de cima se vê o sol nascer. Monte Alegre, celebrando a tua existência, terra de muito calcário, salve o teu centenário. Tuas fontes de águas sulfurosas que descendo a serra entre galhos e folhagens, onde as garças em bando se acasalam, quando a noite vem adormecer o monte, quando a noite vem adormecer o monte. Sou pitacuia, sou pé no chão, sou pitacuia de coração, sou pitacuia, sou pé no chão, sou pitacuia de coração. Laia, laia, la, laia, 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 la, laia, 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 la, laia, 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 la, laia. Monte Alegre é do Pará, é da Amazônia, é do Brasil e por muitos estudiosos é considerada o berço da civilização amazônica. Eu sou terra Pará. É bem interessante a gente pensar, e acontece não só em Monte Alegre, mas na própria história do Brasil, a gente pensa a partir de uma perspectiva europeia, como que o Brasil, Monte Alegre, passa a ser visto como um local, né, de habitação, né, dentro de uma perspectiva de civilização, a partir da chegada do europeu. A história política de Monte Alegre, ela está entrelaçada com a história cristã, da civilização cristã, que veio junto com o processo, com o projeto de colonização portuguesa, tanto para o Brasil como um todo, quanto para a Amazônia. Pelo Tratado de Tordesilhas, ela pertenceria à Espanha, entendeu? E os portugueses, com muita malícia e com muita inteligência também, foram avançando para cá. E em algum momento essas pessoas começaram a conviver com as populações que viviam por aqui, né? Então teve os espanhóis, então teve os portugueses, então a gente tem uma mistura muito grande de populações até chegar na população que a gente é hoje. Até porque os registros que nós temos hoje são esses, principalmente registros religiosos. Então, por isso que, por exemplo, o Arthur César Reis, ele fala que a história de Monte Alegre, ela se confunde com a história da chegada dos europeus, com a chegada dos jesuítas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele faz referência que antes disso, né, existe toda uma outra história. Pesquisas já mostraram datas ali na Caverna da Pedra Pintada de 11.200 a 12.000 anos de idade. Então a gente sabe que há 12.000 anos tem pessoas morando aqui, né? Os cronistas, quando vieram para cá, descreveram esse pessoal, descreveram as coisas que eles faziam, como eles ficavam maravilhados com isso. A tribo dos Gurupatubas, ela era uma tribo muito amigável, Edu. Eles eram receptivos, essa é a palavra certa, eles eram receptivos. E que a gente não pode apagar da memória a importância, né, que se teve de toda
esse povo que aqui habitou e que aqui morou. Acho que a gente ainda tem muito que colocar junto essa história e não deixar uma história separada, porque isso faz parte da nossa formação enquanto monte-alegrense, enquanto Pentacuia. Povo alegre, festeiro, religioso e espiritualizado. Espiritualidade é essa que ultrapassa o limite da datação cristã e vai muito além daquilo que nós vemos e conhecemos. A região das serras, Serra da Lua, Serra do Orerê, Paituna, toda aquela região ali, onde foram feitas as pesquisas, tem inúmeros atrativos naturais, né? Não só por uma busca de uma sobrevivência, mas também ficou marcado nos paredões, nas cavernas, né? Toda uma rede simbólica, né? Que é uma característica humana há muito tempo. Eu cresci ouvindo a história do meu avô, Humberto, e contando a história desde quando ele veio fazer as primeiras trilhas, os primeiros guia. Nós sabemos que tem as pinturas, mas nós não sabemos dizer quem fez aquelas pinturas e que povos eram, né? Não é apenas um lugar assim qualquer, como, né? É um lugar onde você sente a presença de espírito. Charles Hart, canadense, geólogo, que ele, ao visitar a Serra do Hererê, né, e observar a dimensão das pinturas, a altura, o tamanho, né, as predisposições, aquilo que estava sendo pintado ali, na compreensão dele, aquilo ali era uma representação comunicativa, que estabelecia essa relação com o sagrado. O meu avô, ele conta muita coisa em relação a isso. Isso faz a pessoa se perder do nada. Ele tá cortando aqui, depois ele volta pelo mesmo caminho, não tem mato cortado. E aí, quando a gente passa a estudar a religiosidade indígena, você vê que eles cultuavam, faziam referências, né, aos astros, ao sol, à lua, como entidade. E ali a gente percebe que há uma presença muito grande de círculos concêntricos, círculos raiados, né? Então, possivelmente, a gente começa a fazer essas aproximações. Cientificamente, eu não posso te afirmar o que é, porque a gente não tem um referencial moderno sobre o que é e não sabemos também quem pintou, né? Qual foi o povo que pintou. O tipo de interpretação que geralmente a gente tenta fazer é nas características das pinturas, né? A gente já tem muito a questão de coloração, o material que foi usado para pintar, as formas, por exemplo, a gente não diz que ali tem um desenho de um humano, a gente diz que tem um desenho antropomorfo, um desenho que é uma representação de um humano. Você sente a presença de algo que sobrenatural. É algo que você sente que você se arrepia em lugares onde a presença de espírito é maior. Eu acredito que isso, para eles, não era apenas pintura, e sim algo que eles acreditavam, um Deus. Uma tese que eu tenho pensado muito sobre isso é pensar aquele espaço como também um espaço de vivência da religiosidade, né? Tanto no passado quanto agora. Como a Itatupaoca, por muito tempo, né, foram realizadas missas, casamentos, batizados dentro do espaço, né, onde o próprio nome já faz referência a essa dimensão com esse sagrado, né? Ita, pedra, Tupã, que era o raio, né, trovão, e Oca, casa, né, de pedras de Deus, né? Essa relação com esse sagrado ele se estabelece desde sempre. Mas eu, Camille, pessoal, eu posso te falar que talvez tenha sim, é uma questão ligada à religiosidade, né? Pelas formas. A gente sente, assim, quando nós visitamos a Caverna da Pedra Pintada, né? A própria coruja que ali mora e que já vários pesquisadores já viram e continuam se vendo, e aí a gente acredita que talvez seja um guardião ali daquele lugar, daquele espaço. É algo que eles acreditavam. Então, isso eu tenho comigo, eles acreditam. Eu também acredito, né? É um pouco difícil afirmar que ela está ligada à religiosidade, mas também é uma hipótese também, não é descartável.
espiritualidade e religiosidade que se entrelaçam com a história do nosso município de Monte Alegre. A Matriz, ela é um caso engraçado, né? Porque a história dela se mistura muito com a história de Monte Alegre enquanto cidade, né? Com a chegada desse europeu que traz consigo os religiosos, né? Os jesuítas, com a missão, né, de evangelizar, de levar a salvação, a nova fé, né, para os seres humanos que aqui habitavam. A data fundamental que eu considero de Monte Alegre para a civilização cristã e política ao mesmo tempo, é 8 de dezembro de 1657, quando foi rezada a primeira missa aqui, quando passaram aqui os padres jesuítas Francisco Veloso e Manuel Pires. Então, hoje nós podemos dizer que grande parte do que a gente tem em termos de história do município de Monte Alegre se dá com a presença, né, desse europeu, com a presença desses jesuítas que vieram para cá e que de verdade fizeram um trabalho, né, voltado para o processo educacional, um trabalho voltado, né, para a organização, né, desse espaço como uma vila, que depois se tornou cidade, né, as construções, né, das igrejas no nosso município, elas demarcam esse processo histórico, são verdadeiros testemunhos dessa história que aqui foi construída, né, ao longo do tempo, desde a chegada, né, do europeu aqui em Monte Alegre. Dentro da Matriz não é só uma questão já hoje em dia religiosa, é uma questão histórica mesmo. A Igreja da Matriz, ela traz alguns aspectos assim que são bem interessantes para a gente pensar, né? Se você parar para observar, o Monte Alegre nem sempre teve como padroeiro, São Francisco de Assis. Isso vai se dar a partir da chegada dos franciscanos, né? Antes, os registros históricos indicam que, na verdade, era uma padroeira, que era Imaculada Conceição. Os jesuítas, eles declararam Nossa Senhora da Conceição como padroeira. Foi construída uma capela de taipa aqui mesmo nesse largo da Matriz. Só que essa capela ela ruiu e quando os capuchos assumiram, eles declaram São Francisco como o padroeiro, como o patrono, né, como o santo protetor dessa região aqui de Gurupatuba. E eles transformam a missão de Gurupatuba em freguesia, e freguesia de São Francisco de Assis, com o padroeiro São Francisco de Assis. Inclusive, a imagem que sai na procissão de São Francisco, a gente acha, não tem certeza ainda, não tem algo escrito, mas a gente acha que é desse tempo, foi trazida pelos capuchos da Piedade. E está hoje com mais de 300 anos aqui na Matriz de Monte Alegre. Em documentos que eu observei, eles fazem referência a um grande monumento, uma grande igreja com grandes varandas, né, que aqui existiam antes e que depois, né, foi substituída pela atual matriz. Em 1832, ela veio abaixo, ela ruiu, entendeu? Aí o tenente-coronel Aniceto Francisco Malcher, que era um dos homens mais influentes do lugar, ele principia a construção da atual Igreja Matriz, em 1832, com a ajuda das famílias, com o trabalho de escravos, porque as pedras para a construção da Igreja Matriz elas eram conduzidas em lombos de animais, em carroças, das encostas do Surubeju, do Curaxi e também do Desterro, de regiões muito longas. Então, isso, com certeza, também era utilizada a mão de obra escrava. A Igreja Matriz, ela é apontada como uma igreja que se levou ali 40 anos para ser construída. E o início da sua construção se deu, né, concomitante a um movimento, um fato histórico que abalou o estado do Pará como um todo, que foi a cabanagem, e que aqui em Monte Alegre teve um impacto muito forte. A cabanagem ela foi um movimento nativista da região, onde as camadas populares se uniram com alguns aristocratas para tomar o poder. Eles tomaram o poder por alguns momentos no Pará, mas depois eles foram definitivamente derrotados. E aí a economia entra em colapso, a vila como um todo ela perde muito de seus moradores na guerra, principalmente a população masculina adulta. Os campos de criação são abandonados, a agricultura é abandonada, o extrativismo é abandonado. E por 40 anos a construção da Igreja Matriz fica paralisada. E que durante todo esse processo de construção foi utilizada a capela, né? Bom Jesus, né, como uma capela, um espaço para ser realizada
né, as missas, enquanto se construía a igreja matriz. E só a partir de 1860, com a forte migração para a Amazônia por conta do ciclo da borracha, é que começam a florescer, a reflorescer as vilas, e Monte Alegre está inserido nisso. Aí é quando começa o movimento de novamente para a retomada das obras da matriz. Aí a província ajuda, o arcebispado ajuda e as contribuições populares ajudam. Eu conversei com muitas pessoas na região do Hererê, por exemplo, e eles fazem referência a uma memória que seus avós, né, ajudaram nessa construção, à medida em que eles carregavam pedras, né, daquela região lá do Desterro, lá do Hererê, nos próprios ombros, nos lombos de animais, não existia a estrada que existia para a construção dessa igreja matriz. E finalmente, em 1872, ela é concluída e inaugurada. A igreja passou por um longo período até ser construída completamente, depois ficou anos aí até ter uma reforma. O fato é que essa igreja matriz, ela sempre chamou muita atenção das pessoas que visitavam Monte Alegre, pela própria localização, imponência, em cima da serra, né, pela sua grandiosidade monumental, né, e pela qualidade do material construído, né, que era investido, né, na nossa igreja. Então, você pode até não ser católico hoje no município de Monte Alegre, mas você ter uma igreja da forma como ela se configurou e dentro da posição geográfica que nós temos, né, é um grande privilégio. Você está ali na Praça da Matriz, né, de frente com uma igreja tão importante historicamente para o município e, ao mesmo tempo, se debruçar, se deleitar com toda aquela paisagem amazônica, né? Ou seja, eu sempre digo, Monte Alegre é linda por natureza. Ela não precisa de muita coisa, desde que nossos governantes façam o que a população merece, e a gente já é abençoado por Deus desde há muito tempo. Marcado por tantas expressões, tanta influência e tantas histórias, o nosso monte é um monte feliz. O nosso monte é, de fato, Nós fomos nos habituando a amar o Francisco de Assis Monte Alegrense. A igreja de São Francisco de Assis era o lugar das nossas celebrações aos domingos, porque não tinha missa como tem hoje em todos os bairros. Então, todo domingo, o papai trazia todo mundo para a celebração aqui. Então, era muito comunicativo esse nosso entendimento daqui. Nossos avós vinham de Belém, porque conheciam também a igreja aqui, vinham prestigiar São Francisco. Porque a minha avó, ela tem um papel muito importante na minha vida, que é todas as histórias, assim, desagentas do nosso município eu conheço através dela. E ela sempre foi muito religiosa, muito devota de São Francisco, então ela fez a questão de nos trazer. Ninguém podia correr na igreja, ninguém podia ficar sentadinho. Embora o padre estivesse de costa para nós, que a gente não conhecia, ele não ficava próximo como é agora a mesa deles da missa, da celebração. Eles ficavam lá em cima e nós não podíamos passar da mesa da comunhão. Você vai procurar num álbum de família, seja você católico ou não, só passando pela praça, você vai encontrar uma foto de algum parente seu aqui na frente. Os padres, eles falavam latim, cantavam latim, a gente só, de repente, não sei nem que horas, porque a gente não entendia o que eles estavam falando baixinho mais para lá, quando eles viravam, aí eles diziam, Dominus Juvis. Aí a gente dizia, et com espírito tuo. Além das festas de São Francisco, né, que é onde a gente se reúne com a nossa família, sendo católicos ou não, eu acho que isso confunde muito também com a história do Círio de Nazaré. Teve uma missão em 2012, que foi onde eu conheci meu esposo, e nós estamos hoje há 12 anos juntos, já construímos uma família, e foi através desse encontro que a matriz nos proporcionou, né? O largo, que a gente chamava, não pular, só era esse pedacinho, acho que era menor do que isso, só era esse pedacinho aqui mesmo na frente. Os pais ficavam ali numa mesa sentados, comendo alguma coisa, e a gente, uma porção de moças, todas uma agarrada na outra, passeando no largo, passeando até da hora da gente se despedir, cada um ia para sua casa,
todas as colegas faziam a mesma coisa. Então, a gente brincava de tudo. É o telefone, ninguém nunca nem tinha visto telefone. É o telefone. Aí eu começava uma mensagem aqui, aí chegava lá, não dava nem perto do que a gente tinha começado. E a gente começava a rir. Nós sempre fomos muito felizes. A matriz, além do conceito religioso, que para mim é o encontro, né? Principalmente na festa de São Francisco, que vem nossos parentes de longe, e é onde a gente encontra Jesus na Santa Eucaristia, religiosamente falando, para mim ela representa a resistência, né? Que ela se confunde muito com a história do nosso município, né? E ela vai mostrar que ela também tem essa importância nessa construção da nossa identidade. Então, para mim, ela significa resistência do povo monte-alegrense. Representa a história, representa para mim também uma questão religiosa. Eu sou católico, cresci numa família católica, então ligar a religião com a história é algo fantástico para mim. E a igreja aqui, ela é uma referência de amizade a Jesus, de respeito à comunidade de Monte Alegre, que nós amamos também, né? E aqui a gente aprende muita coisa. Através do estudo a gente vai conseguir preservar e documentar para que as futuras gerações possam ter contato. E a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? Então a gente tem que conhecer a nossa história para que a gente ame a nossa história, né? Que o povo que não conhece a sua história, ele é fadado ao fracasso. Ser pintacuia é você se revestir de um sentimento de pertencimento a esse espaço e, ao mesmo tempo, de querer que esse município ele se desenvolva cada vez mais e entender esse desenvolvimento como um desenvolvimento do povo de Monte Alegre. Monte Alegre é um lugar ótimo para viver, mas precisa se melhorar as condições dessa população. Então, hoje, ser pintacuia para mim é aproveitar o que nós temos de belo, saber cuidar do que nós temos e, ao mesmo tempo, cuidar do povo, das pessoas, né? Eu acho que isso é, por si só, o que o de melhor nós podemos fazer pela nossa cidade, pelo nosso povo. Alegre, terra alta, terra baixa, das inscrições indígenas da Serra da Lua e a majestosa Serra Bererê, onde de cima se vê o sol nascer. Monte Alegre celebrando a tua existência, terra de muito calcário, salve o teu centenário. Tuas fontes de águas sulfurosas que descendo a serra entre galhos e folhagens, onde as garças em bando se acasalam, quando a noite vem adormecer o monte, quando a noite vem adormecer o monte. Sou pintacuia, sou pé no chão, sou pintacuia de coração, sou pintacuia, sou pé no chão, sou pintacuia de coração. Alegre, terra alta, terra baixa, das inscrições indígenas da Serra da Lua e a majestosa Serra Bererê, onde de cima se vê o sol nascer. Monte Alegre celebrando a tua existência, terra de muito calcário, salve o teu centenário. Tuas fontes de águas sulfurosas que descendo a serra entre galhos e folhagens, onde as garças em bando se acasalam, quando a noite vem